Olá, amigos na fé e visitantes do canal. Shalom, a paz do nosso amado Salvador, Yahushua de Nazaré, Jesus Cristo, como a maioria aprendeu. Esse é um vídeo para responder as 10 perguntas feitas pelo pastor Jefferson Neto. As 10 perguntas que devem ser feitas para um pós-tribulacionista. Com respeito aos irmãos pré-tribulacionistas e também ao pastor Jefferson Neto, vou responder as 10 perguntas e vou procurar ser o mais breve possível em todas as respostas para que o vídeo não fique muito longo. Então que o Eterno abençoe a todos. Vamos ler então a primeira pergunta do pastor Jefferson Neto. Se a igreja não participou das primeiras 69 semanas de Daniel, por que ela participaria da última? Porque o próprio Messias falou no capítulo 24 de Mateus, versículo 15, o seguinte: Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Quando o Messias disse isto, ele estava respondendo uma pergunta dos apóstolos. Consequentemente, ele estava respondendo à igreja. No hebraico é Kehilá, que quer dizer comunidade, ou Kahal, que quer dizer congregação. Essa palavra foi dita muitas vezes ao povo de Israel como congregação de Israel. Então, na verdade, não quer dizer que a igreja não tenha nada a ver com Israel, pois a igreja é o próprio Israel que recebeu a promessa do Messias. Por que a igreja é o próprio Israel que recebeu a promessa do Messias? Porque o Messias foi prometido para o povo de Israel. Consequentemente, foram os primeiros israelitas do povo de Israel que faziam parte da igreja, os apóstolos, que receberam o Messias. Então, quando Jesus, ou Yahushua, fala no versículo 15 do capítulo 24 de Mateus: Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda. Quando ele diz isso, ele está falando à igreja, respondendo à própria igreja, que se tornou igreja o Kehilá, no capítulo 2 de Atos, conforme o profeta Joel profetizou também no livro de Joel, no capítulo 2 também, para o povo de Israel. O profeta Joel profetizou para o povo de Israel, e naquela época não existia igreja como conhecemos hoje, crente no Messias prometido. Porém, quando o profeta Joel profetizou, ele profetizou para os israelitas crentes na promessa do Messias. Consequentemente, o povo de Israel também faz parte da igreja do Messias, porque o que foi profetizado em Joel se cumpriu em Atos capítulo 2, quando nasceu a igreja. Porém, foi profetizado para o povo de Israel, para a congregação de Israel. Então, eles possuem vínculo, sim. Como está profetizado também pelo apóstolo Paulo no livro de Romanos, capítulo 11, onde há a oliveira na figura de Israel, porque a oliveira de Romanos, capítulo 11, representa Israel. Ali nessa oliveira são enxertados ramos de oliveira brava que não fazem parte da oliveira natural, que é Israel. E também podem ser reenxertados ramos que foram cortados da oliveira natural do próprio Israel. Mas por que essa oliveira natural continua sendo representado por Israel na figura da igreja, onde gentios e judeus são enxertados na mesma oliveira, fazendo parte de um grupo só? Porque só existe um Israel verdadeiro, o Israel da promessa. Por isso o apóstolo Pedro profetizou em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, o apóstolo Pedro está dizendo aqui que o povo que recebeu o Messias é sacerdócio real
e nação santa. Que nação seria essa? Israel celestial ou Israel terrenal? É o Israel verdadeiro. Por isso também está profetizado a mesma coisa. E dessa passagem de Êxodo, capítulo 19, versículo 6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então temos que o apóstolo Pedro tira de Êxodo, capítulo 19, versículo 6. Essa mesma explicação que ele deu em 1 Pedro, capítulo 2. Como o Israel verdadeiro, o Israel da promessa, que receberia o Messias. Tanto que, na primeira ressurreição, temos profetas e todos aqueles que foram salvos, crentes na promessa do Messias, ressuscitando também, junto com os apóstolos e os salvos da igreja. E quando está escrito que de ambos os povos ele fez um só povo, quer dizer que não há separação entre judeus e gentios. Vamos agora para a segunda pergunta. Se Mateus 24,16 diz respeito à igreja, eu devo me mudar para a Judéia para poder fugir para os montes quando o anticristo atacar Jerusalém? O que farão os crentes que moram em lugares planos? Não deve mudar, porque essa palavra foi dita por nosso Salvador. Eu vou ler aqui novamente no versículo 15 e 16 dessa vez, no capítulo 24. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Por isso, nosso amigo, irmão, na fé, o pastor Jefferson Neto fez essa pergunta. Não devem se mudar para a Judéia para fugir para os montes. Porque quando o nosso Salvador disse isso, ele se referiu à igreja que acredita nele, porque ele está pregando para aqueles que creem nele, e não aqueles judeus que não creem nele. Isso é óbvio, ele está falando para quem acredita nele. Então, são aqueles que receberam ele antes da grande tribulação, ou até mesmo no início da grande tribulação, e conheceram essa passagem. Por isso ele fala, fujam para os montes, aquelas pessoas que moram na Judéia. Quanto a outros irmãos, mesmo israelitas, porque ele prometeu unir as duas casas de Israel, que foi dispersada para todo mundo, isso só vai ser concluído no reino milenial. Então, como está escrito no versículo 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Ou seja, será uma grande tribulação com o epicentro, o foco lá no Oriente Médio. Porém, vai atingir todo o mundo. Por isso que no versículo 31 está escrito, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então quer dizer que os seus escolhidos não estarão ali somente na Judéia. A igreja salva e remida pelo sangue do Cordeiro não estará somente ali na Judéia, mas nos quatro cantos do mundo. E no versículo 30, que é o versículo anterior, ele diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ou seja, todos o verão. Porém, é o sinal que verão no céu do Filho do Homem. Ele ainda não terá posto os pés na terra. E enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão todos os seus escolhidos dos quatro cantos da terra, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E quanto aos crentes que moram em lugares planos ou países que são praticamente planícies, não possuem montanhas nem montes, eles poderão até se guardar em seus quartos, conforme está escrito em uma passagem bíblica.
No tempo final, quando o juízo vier, alguns irmãos estarão se guardando em seus próprios quartos, porque nem todo lugar será atingido ou perseguido pelo anticristo, porque haverá nações que não se rebaixarão ao governo do anticristo, pois entrarão em conflito com ele, e também há pessoas que encontrarão refúgio em ilhas, embora algumas ilhas sofram com tsunamis, com o bramido do mar. Alguns irmãos se refugiarão em ilhas, conforme está escrito em Isaías capítulo 24, no tempo final. Então não é necessariamente fugir para montes. Isso é no aspecto da Judéia, porque Jerusalém é cercado por várias montanhas, e os irmãos que creem nele, porque ele ensinou aquela palavra também para aqueles que creem nele, os que estiverem morando lá terão que fugir para as montanhas, para os montes, porque quando ele falava essa palavra, ali naquele momento só existia aqueles apóstolos que eram judeus, membros, filhos de Israel, só existiam eles como igreja, que ainda nasceriam espiritualmente com o poder do Espírito Santo. E também temos que no ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém, os irmãos que estavam ali, tanto crentes no Messias como não crentes no Messias, judeus ortodoxos, tiveram que fugir, embora muitos tenham sido mortos. Isto está no contexto também da terceira pergunta. Na verdade, essa segunda pergunta tem duas perguntas, né? Então, seria a terceira pergunta, essa dos irmãos crentes que moram em lugares planos. Então, a terceira pergunta agora, na verdade, será a quarta. Vamos então para essa próxima pergunta. Mateus 24:20 diz: Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Que diferença isso faz para um crente brasileiro ou africano, por exemplo? A diferença será realmente a estação anual, ou a estação que eles estarão vivendo no momento. Porque na primeira vinda de Cristo, temos ali o cumprimento da Páscoa, na festa de primavera. E temos que o cumprimento da segunda vinda de Cristo ocorrerá profeticamente nas festas de outono, quando em Jerusalém, em Israel, se faz muito frio, onde cai neve, e ali ele sugere para que orem, para que não acontecesse realmente nesses dias de frio, de inverno, porque o anticristo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, numa versão judaica, na Bíblia Judaica Completa de David Ster, por exemplo, temos que ele é o anti-Torá, ele é o anti-lei do Eterno, ele é tudo que é contra a lei do Eterno, contra todos os princípios morais cristãos e judaicos. Então, é necessário que ele esteja contra o Shabat, que é uma lei da Torá, uma lei dos 10 mandamentos. Então, é uma estratégia para que todos saibam. O Islã, por exemplo, eles guardam a sexta-feira. Roma, ou a Igreja Católica Apostólica Romana, tem um domingo como dia sagrado. Ambas religiões, tanto o Islã como a Igreja Católica, o catolicismo, eles não guardam sábado. Então, seria realmente de uma estratégia do anti-Messias atacar o povo judeu por eles guardarem o sábado. E todos aqueles judeus messiânicos e até cristãos, pois alguns cristãos também guardam o sábado, até em outras nações, seria realmente uma estratégia deles, junto com o decreto dominical, mas com algum sistema tecnológico que eles possam usar, eles perseguirão. Como o general Tito fez quando invadiu Jerusalém e enganou muitos judeus, será uma presa fácil. Serão presas fáceis se eles fizerem isso num dia de Shabat. Então o Eterno diz para que orem, para que não ocorra nesse dia, porque serão presas fáceis se eles realmente armassem essa armadilha para pegá-los num dia de Shabat, porque o anticristo ele vai querer ostentar ser Elohim, ou Deus, lá no monte do templo. Então não fará diferença quanto à estação.
primavera, verão, outono e inverno. Porém, irmãos que estejam em outras nações e guardam o sábado, numa lei ou decreto mundial, ou lei marcial, eles poderão ser prejudicados com isso também e serem perseguidos. E mesmo que não ocorra no inverno essa perseguição em Jerusalém, em outros lugares poderá ser inverno. E mesmo não sendo o epicentro da grande tribulação, como será lá no Oriente Médio, eles poderão sofrer também perseguição, porque a besta reinará sobre línguas, povos e nações. Vamos agora para a quarta pergunta. Se a igreja estará na terra durante a grande tribulação, para onde seremos arrebatados, já que após a sua vinda visível, Jesus ficará na terra por 1000 anos? Como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então temos que seremos arrebatados para as nuvens, para nos encontrarmos com o Senhor nos ares, nesse céu visível, onde ficam as nuvens. É para lá que iremos, para o céu, porém esse céu visível, que são as nuvens, já num corpo glorificado. Porque quando ele vier, ele não colocará os pés na terra de imediato. Ele vai parar nas nuvens. É o sinal do Filho do Homem no céu, que lemos no capítulo 24 de Mateus. E no versículo 30 do mesmo capítulo 24, temos essa mesma referência do arrebatamento, para onde ele estará quando ele vier. E onde ele estará? Pairado por sobre as nuvens, como está escrito em várias passagens. Então é para lá que iremos. Então vamos ver novamente no versículo 30 de Mateus 24, para somar a leitura que fizemos de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Então está assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Então é para lá que iremos, para as nuvens do céu, porque ele não colocará os pés de imediato na terra. Agora vamos para a próxima pergunta. É a quinta pergunta, mas na verdade a sexta, porque na pergunta número 2 são duas perguntas. Então vamos ver qual é a próxima pergunta. Se a sétima trombeta do Apocalipse é a última trombeta de 1 Coríntios 15, 52, por que só ela é chamada de trombeta de Deus? As outras 6 não são de Deus? Porque depois que é soada a sétima trombeta, que temos um ressoar da trombeta, conforme está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, onde temos: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Cumprir-se-á o mistério de Deus. Que mistério é esse? Vamos ver agora que no versículo 11 está escrito: então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis.
Então temos que no versículo 11 foi dito ao apóstolo João que seria necessário profetizar outra vez, ou seja, aquela mesma trombeta seria ressoada. Então temos que, conforme está no livro de Apocalipse mesmo, no capítulo 11, vimos que no versículo 7 de Apocalipse 10, quando o anjo terminar de tocar a sua trombeta, nos dias da voz do sétimo anjo, então existe um lapso de tempo. Não é só um momento, mas existe um lapso de tempo. Porque está escrito no versículo 7 do Apocalipse 10, que nos dias da voz do sétimo anjo. Então, esses dias não é um momento, é um lapso de tempo, onde a trombeta é soada, porque está escrito que ele tocará a trombeta, a sétima trombeta, e temos em várias passagens bíblicas que geralmente uma trombeta, um shofar, ela representa uma mensagem, uma pregação. Então temos do Apocalipse 11, a partir do versículo 15 até o 18, o seguinte: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos, que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, assim aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. Então temos aqui, irmãos pretribulacionistas e pastor Jefferson Neto, que essa trombeta ela é soada e depois ressoada, porque chega o momento de ressuscitar os mortos, os seus servos, os profetas. Por isso que tanto no capítulo 10 como no capítulo 11 se fala do mistério de Elohim, o mistério de Deus, que foi anunciado aos seus servos, os profetas. E também está especificado aqui que o reino do mundo se torna do nosso Senhor, do nosso Messias, do nosso Salvador. E os 24 anciãos dão glória, louvam, porque chega o momento que ele passa a reinar. E por que será? Então temos que a trombeta é soada e ressoada. A maioria entende que é só o toque da trombeta. Mas temos também em 1 Tessalonicenses capítulo 4, vamos ver novamente, no versículo 16, onde explica isso. E assim está: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então temos que, porquanto o Senhor mesmo, nosso mestre, dada a sua palavra de ordem, haverá uma palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo. Por isso temos no versículo 7 de Apocalipse 10 que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, e aqui temos no versículo 16, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Então é uma prova que não é um toque somente da trombeta, mas ela soará um toque e depois ressoará. Então, por isso temos que no versículo 11, o anjo diz ao apóstolo João, que representa um outro ministério, que é necessário que ele profetize outra vez. Porque ele já tinha profetizado antes, naquele ministério ali,
apocalíptico, vou dizer assim. Então, por isso que é chamada de trombeta de Deus. As outras 6 são de Deus? São, porém são anjos que soam, mas no que diz respeito aos juízos que ocorrem antes da 7ª trombeta. Então, quando você observa as 6 trombetas anteriores, você percebe que são juízos sobre os ímpios, sobre a terra, sobre a natureza. E quando chega na 7ª trombeta, é uma outra coisa totalmente diferente. E por que diferente? Porque assim que o anjo toca a sua trombeta, o que acontece? O reino do mundo torna-se do nosso amado Messias ressurreto, Messias de Nazaré. Ele passa a reinar. E por que ele passa a reinar? Porque começa, espiritualmente falando, fisicamente também através dos que serão ressuscitados e transformados, o reino eterno dele. O reino milenial, porém antes que ele coloque os pés sobre a terra, de fato ele vai oficializar o reino milenial sobre a terra. Mas ele passa a reinar antes de vir pôr os pés sobre a terra. Ele passa a reinar sobre a terra. Ele passa a reinar todos os reinos do mundo antes de vir pôr os pés sobre a terra. Isso que alguns pós-tribulacionistas precisam entender também, que o reinado dele inicia antes dele vir pôr os pés sobre a terra. O reinado dele aqui na terra, no reino milenial. Porém, nesse início haverá guerras, né? Como a guerra do Armagedon, onde ele destruirá todos aqueles reinos e ímpios que receberam a marca da besta e tentarão lutar contra ele, como está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 19, onde os exércitos da besta estarão prontos para tentar lutar contra aquele que vem no cavalo branco. Então está respondida essa questão. Vamos para a próxima pergunta. Lembrando que nessa pergunta de número 5, são 2 perguntas, somando com aquela outra pergunta que tem na pergunta número 2, já são então 7 perguntas. Mas vamos agora na numeração que ele deu, o pastor Jefferson Neto, para a 6ª pergunta. Se a 7ª trombeta é a última, por que a tribulação não termina no capítulo 11? Então temos que lhe fazer a pergunta, por que não acaba no capítulo 11? Então quero dizer que, contextualizando a grande tribulação para os escolhidos do Eterno, os eleitos e fiéis, aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, eles ressuscitam e são transformados ali no toque da 7ª trombeta, no soar da 7ª trombeta e ressoar da 7ª trombeta. Como lemos, como acabamos de ler, porque chegou o tempo dele julgar os mortos, os seus servos, os profetas. Chegou o tempo da ressurreição, da transformação, logo quando é soada a 7ª trombeta. Então temos que eles serão ressuscitados e transformados, como está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. O que acontece é, e ele sabe disso, vários pastores sabem disso, independente se sua visão é pré-tribulacionista, mídia ou meso, ou pós, que nem tudo do Apocalipse está de forma cronológica. Então temos que, no Apocalipse 11 é relatado os últimos dias da grande tribulação, onde isso cessará quando os mortos forem ressuscitados e os lavados e remidos no sangue do Cordeiro que estiverem vivos sejam transformados. Porque a grande tribulação é a perseguição para com estes, não é os juízos do Eterno sobre a terra. Então o que está formado na cabeça, reformulado de várias maneiras, na cabeça de vários pastores e estudantes da Bíblia, é uma visão teológica
de sabedoria humana, do intelecto humano. No que corresponde à grande tribulação, eles entendem que a grande tribulação é até o final, quando o Eterno vem e estabelece o reino milenial, o reino de paz. E a grande tribulação não é isso. A grande tribulação, ela é a perseguição da besta aos escolhidos do Eterno, aos eleitos e fiéis, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, e todos aqueles que não querem aceitar a sua marca ou adorar a besta. Então percebam claramente, irmãos pré-tribulacionistas, com todo respeito, os juízos das pragas, das trombetas, das taças, são para os ímpios. Isso não é a grande tribulação dos escolhidos. Isso são juízos para os ímpios, os julgamentos para a terra e para todos aqueles que destroem a terra, como lemos aqui no final do capítulo 11, no versículo 18. São juízos para todos aqueles que destroem a terra e todos os ímpios que se levantaram contra o Cordeiro e contra os eleitos. Então existe uma diferença entre grande tribulação e juízos do Eterno para os ímpios, ou a ira do Eterno contra os ímpios. Estão entendendo? Existe uma diferença. Então, na verdade, muitos trazem o período da grande tribulação como se fosse todo o livro, quando não é. Então que fique claro que os juízos do Eterno, as taças da ira, não são para a igreja. Quem estiver aqui nos dias dos juízos das trombetas, porque veremos os juízos das trombetas até a 7ª trombeta, eles não serão atingidos. Aqueles que são verdadeiramente lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Os que serão atingidos são os ímpios. É só ver no contexto das escrituras, ali das trombetas, por exemplo, a 5ª trombeta, quando é soada, é liberado vários seres, do poço do abismo, onde eles vão ferir pessoas que não têm o Espírito Santo, o selo do Deus vivo. Ou seja, a igreja ainda está aqui. E eles não serão atingidos por esses gafanhotos, retratados ali no soar da 5ª trombeta. Um outro exemplo também é o Apocalipse capítulo 12, onde retrata ali coisas que acontecerão, são detalhes, uma parábola que ocorrerá durante aquele processo, aquelas coisas que estão descritas no capítulo 11 e um pouco antes. Então você percebe que aquele período de 1260 dias, eles ocorrem também no Apocalipse capítulo 11. Então são detalhes do que ocorrerá antes. São mais explicações em uma outra visão. E no Apocalipse 13 também ocorre a mesma coisa. São explicações, descrições da besta que ocorrerá e iniciará antes do Apocalipse 11. Quando dizemos que não está todo em forma cronológica o livro do Apocalipse, é que não está totalmente de forma sequencial. O que temos de sequencial são os selos, as trombetas, as taças. Porém, muitas visões não estão em uma forma sequencial ou cronológica. Então temos uma prova disto. E com todo respeito ao pastor Jefferson Neto, ele entrou em contradição ao dizer que não se fala de mortos no Apocalipse 11, só lá no Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Isto foi um equívoco dele. Todo ser humano comete equívocos quando às vezes lê muito rápido, não medita em alguns textos. E eu quero responder essa contradição, que ele falou que não se fala de mortos. Mas se fala assim, como acabamos de ler, no Apocalipse capítulo 11. Eu vou até ler novamente, porque ele disse que não se fala de mortos. Só fala lá da ressurreição dos mortos, no Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Isso não é o que o texto mostra. Então vamos ver só o versículo 18 dessa vez. Na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira, depois da 7ª trombeta. Temos o quê? As taças da ira. E o tempo determinado para serem julgados os mortos. Então está aqui, ele falou que não se fala de mortos. Quando são julgados os mortos, não é o juízo final. Aqui são os mortos que são ressuscitados. Os mortos salvos em Cristo, para receberem seus galardões.
para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, assim aos pequenos como aos grandes, e para destruir os que destroem a terra. Estão vendo? Então existe um lapso de tempo. As 7 trombetas e depois vem as taças da ira, ou a grande ira do Eterno. Uma outra contradição também do pastor nobre Jefferson Neto é que ele falou que a descrição da besta, ou a besta de Apocalipse 13, só ocorre depois de Apocalipse 11. Isso é porque está numerados versículos e capítulos no livro, mas não quer dizer que aquela descrição ocorre depois. Por quê? Porque a besta, quando ela sobe do mar bem antes da grande tribulação. E quando começa a grande tribulação, ela já está em terra. Tanto que no Apocalipse capítulo 11, a besta que sobe do abismo, ela fará guerra às 2 testemunhas e as matará. Como está no versículo 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Ué, como que a besta que sobe do abismo vai vencer as 2 testemunhas? Se o Apocalipse 13, a besta descrita no Apocalipse 13 só ocorre depois. Estão entendendo? Então nem tudo está de forma cronológica. Não estou torcendo o texto. Está escrito que a besta que sobe do abismo vencerá as 2 testemunhas e as matará. E antes não tivemos descrição da besta. Antes do Apocalipse 11. Eu acabei de ler Apocalipse 11 e já está falando que a besta vai matar as 2 testemunhas. E é no Apocalipse 11 que fala das 2 testemunhas. Porém, só lá no capítulo 13 que descreve a besta. Então, isso é uma prova que não está em ordem cronológica, sequencial. São descrições, detalhes e mais detalhes de tudo o que ocorrerá até a 7ª trombeta e depois também. Então entendam que a besta aparece e surge antes das coisas que ocorrerão no Apocalipse capítulo 11. Mesmo que o Apocalipse 13 esteja descrito depois no livro. Agora vamos para a 9ª pergunta, na verdade, que será a 7ª pergunta, porque tivemos 2 perguntas a mais na pergunta número 2 e número 5. Primeira Tessalonicenses 4,16 diz que os mortos devem ressuscitar primeiro, porque então não há ressurreição de mortos antes da 7ª trombeta do Apocalipse, já que ela é a última. Essa 7ª pergunta, que na verdade é a 9ª, é até bem simples. É porque está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, o seguinte: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então temos que entender o contexto desses 2 versículos, 51 e 52. Quando o apóstolo Paulo fala aqui que eis que vos digo um mistério, lembra que no livro de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, se fala de um mistério ali, que se cumpriria nos dias da voz do 7º anjo? Então o apóstolo Paulo começa a falar daquilo aqui. Eis que vos digo um mistério, nem todos nós dormiremos. Ele está dizendo que nem todos morrerão, mas transformados seremos. O contexto aqui é transformação. Não é nem tanto os mortos que ressuscitarão primeiro. Ele dá o processo que existirá primeiro a ressurreição, depois a transformação e depois a transladação, que é o arrebatamento. Não é tudo no momento. Por quê? O contexto aqui é transformação. Por isso que ele diz que a transformação que será no momento, no abrir e fechar dos olhos. Por isso então diz que a ressurreição será antes. Os mortos ressuscitarão primeiro. Quando ele diz no momento, é referente à transformação dos que estiverem vivos, ao testemunharem a ressurreição dos mortos primeiro.
Então aquela visão de deixados para trás, aquela ficção que fizeram até no livro, não é o que o texto mostra. Tem que entender o contexto. O momento aqui não é todos esses 3 eventos. Primeiro, os mortos ressuscitam. O apóstolo Paulo falou. Então, não vai ocorrer a transformação, o arrebatamento e a ressurreição tudo no momento. Sumiu e desapareceu num piscar dos olhos. Senão não teria a ressurreição em primeiro lugar e depois, essa palavra depois, que quer dizer que depois desse primeiro processo de ressurreição, temos um outro processo que é a transformação, que será no momento, no abrir e fechar dos olhos. Simples assim, estão entendendo? Então tem que ver o contexto, não é tudo no momento. A transformação será no momento. Então, quando diz que não tem mortos ressuscitando antes da 7ª trombeta, é bem simples, porque os mortos ressuscitarão no toque da 7ª trombeta. E é nessa ocasião que o pastor Jefferson Neto diz que não se fala de mortos ali no Apocalipse 11, e ele entrou em contradição porque fala, como vimos no versículo 18, quando os 24 anciãos dão glória, louvam ao Eterno Todo-Poderoso, porque chegou o momento de julgar os mortos, os santos, os profetas. Então está escrito no capítulo 11 que chegou o momento de julgar os mortos. Então os mortos ressuscitam e aqueles que estiverem vivos são transformados. Entenderam, irmãos? Então está escrito. Ele falou que não estava escrito, mas está. Não é somente lá em Apocalipse 20, versículo 5. No Apocalipse 20, versículo 5, já retrata ali outros detalhes até o fim da grande tribulação, onde eles ressuscitarão e serão transformados e reinarão com Cristo, reinarão com o Messias no reino milenial, porque eles foram fiéis até a morte. Então não é necessário que a ressurreição dos mortos ocorra antes da 7ª trombeta. Ela tem que ocorrer na última trombeta, ao ressoar. Lembra do ressoar? Da última trombeta. Então, é nessa ocasião que os mortos ressuscitam primeiro, é um processo, e depois os que estiverem vivos são transformados. Não é tudo no momento, como deixados para trás. Agora vamos para a próxima pergunta. Por que as bodas do Cordeiro, Apocalipse 19, 7, acontecem antes do fim da grande tribulação, Apocalipse 19, 11, já com uma multidão arrebatada? Quando se deu o arrebatamento dessa multidão? Mais uma vez repito que eles entendem e enxergam a grande tribulação sendo a perseguição da besta e também os juízos do Eterno contra esse mundo e contra aqueles que ficarem nesse mundo, mas de uma forma contra o Cordeiro e marcados pela besta. Eles entendem que os juízos do Eterno, a ira do Eterno, também é a grande tribulação, quando não é. Então, essa pergunta ela não está bem contextualizada, ela está contextualizada na visão pré-tribulacionista, que não enxerga a grande tribulação sendo a perseguição da besta, e sim o tempo desde o Apocalipse capítulo 5 até o final, junto com a perseguição da besta e os juízos do Eterno. Assim que eles entendem a grande tribulação, porque eles acreditam que a igreja é arrebatada até o capítulo 4 de Apocalipse, que é quando menciona as igrejas, as 7 igrejas da Ásia. Elas não são mencionadas mais nos outros capítulos, porque elas não existem mais no futuro. Por isso que aquelas 7 cartas foram enviadas para elas e estão realmente citadas até o capítulo 4. Não quer dizer que o arrebatamento ocorre ali no capítulo 4 e depois é só a grande tribulação. Não. A grande tribulação é a perseguição da besta. Então no Apocalipse capítulo 19 versículo 7, de fato o arrebatamento ocorreu. Existe uma multidão no céu, porém não foi antes do fim da grande tribulação, porque a grande tribulação para os escolhidos, eleitos e fiéis termina no Apocalipse 11. As trombetas já mostram a ira do Eterno
para com o pecado, para com os ímpios? Sim, porém ainda não é o momento das taças. Por isso que a igreja é arrebatada antes dessa grande ira e ela não participa das taças da ira. Ou seja, quando no Apocalipse capítulo 19, versículo 11, descreve a vinda do Rei dos Reis, é porque no Apocalipse versículo 19, do mesmo capítulo, 19, temos ali a descrição da besta preparada para lutar contra aquele que vem no cavalo branco, porque os céus serão modificados. Haverá coisas estranhas no céu. Alguns saberão que realmente é o Rei dos Reis que voltará, embora exista muita mentira no mundo e pensem estar lutando, defendendo a terra contra alienígenas, porque os poderes do céu serão abalados. Então, se você ler o Apocalipse capítulo 19, versículo 19, você vai ver que os exércitos da besta e a besta estão ali preparados para lutar. Não é contra nações, mas contra aquele que vem no cavalo branco. Eles vão tentar guerrear, entrar em guerra contra o Eterno, contra o Messias. Então é o dia da ira, é o momento da ira do Eterno Todo-Poderoso, quando ele vem para esmagá-los definitivamente. Porque outrora ele já está reinando, porque todos os reinos foram vencidos. E como vimos lá no Apocalipse 11, versículo 18, as nações se enfureceram, porque elas perderam o controle do mundo e o eterno Messias passa a reinar. Por causa de seus pecados e suas injustiças, elas perderam o controle do mundo. Então vão se reunir e vão congregar-se no vale que se chama Armagedon, para batalhar contra aquele que vem do céu, porque o céu estará abalado. E nesse momento, já depois da grande tribulação, que é a perseguição dos santos, e depois do arrebatamento, porque eles já estão com o Salvador nos ares, nas nuvens, aí sim eles voltarão à terra, junto com o nosso amado Salvador. Porém, o lapso de tempo depois da grande tribulação, quando os escolhidos são arrebatados, não são de anos para eles voltarem à terra, são de dias. São alguns momentos, são dias onde a besta e os seus exércitos não perseguirão mais aqueles que não aceitaram a sua imagem, mas elas vão se reunir para batalhar contra aquele que vem dos céus, porque o céu já estará todo modificado, e eles vão seguir pelo caminho do rio Eufrates, que é uma das pragas das taças, até chegar no vale do Armagedon. Isso vai durar alguns dias. Então depois ele descerá das nuvens. Não sei exatamente quanto tempo, não existe o lapso de tempo em que estaremos nas nuvens, mas estaremos nas nuvens com o nosso amado Salvador depois da grande tribulação, e depois desceremos, conforme está escrito no Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Vamos ver agora a próxima pergunta. Por que nenhum pós-tribulacionista jamais menciona o casamento judaico e a colheita de Israel na escatologia, mesmo tendo Jesus usado as duas analogias na sua fala? Porque infelizmente não são todos os pós-tribulacionistas que se aprofundam verdadeiramente nas Sagradas Escrituras. Isso também ocorre com pré-tribulacionistas também, meso-tribulacionistas também. Muitos desconhecem as festas hebraicas e o contexto das festas mencionadas ali no livro de Levítico capítulo 23, que são sombras das coisas futuras. As festas hebraicas também representam simbolicamente, de forma profética, a primeira e segunda vinda de Cristo. A primeira vinda como Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo, tipificado nas festas de Páscoa, que é o Pessah, no hebraico. Também temos os asmos ou Matzah, a festa dos pães asmos. Também temos Shavuot, que é a festa das semanas,
ou primícias, como é mais conhecido, e o dia de Pentecostes, que é o dia 50, ali tipificando o cumprimento da primeira vinda de Cristo e o derramar do Espírito Santo em Atos capítulo 2. E temos as outras 3 festas, que são o Yom Teruah, mais conhecido como Festa das Trombetas ou Dia do Shofar, o Yom Kippur, que é o dia da expiação, e Sukkot, que é a Festa dos Tabernáculos, como é mais conhecido, ou Festa das Cabanas. Então, essas últimas 3 festas, elas representam simbolicamente, de forma profética, a segunda vinda de Cristo. Porém, são sombras das realidades futuras, de como acontecerá profeticamente a vinda do Messias por segunda vez. Agora vamos para a próxima pergunta, que também tem referência a essa penúltima pergunta. Se em Apocalipse 14 já se fala da colheita das uvas, quando foi que ocorreram as colheitas da cevada e do trigo? No âmbito profético? Cevada Nissan, trigo Sivan, uvas Ave. Quando que ocorreram? Ocorreram antes da colheita das uvas. Lembrando que a festa das primícias, que ocorre entre março e abril, no período da Páscoa, temos que até o dia de Pentecostes, o dia 50, ocorrem os dias das semanas, ou a festa das semanas, Shavuot, como é mais conhecido em hebraico. E entre março e abril, que corresponde ao mês de Nissan, ou mês de Abib, temos as primeiras colheitas, onde os primeiros grãos são colhidos, e os primeiros são cevada e trigo. Então só depois, lá para julho, que temos a colheita das uvas, no mês de Av, no final do mês de Tamuz, para Av, como está no calendário judaico. Então as colheitas da cevada e do trigo ocorreram antes, realmente. Porém, essa colheita das uvas não é do povo do Eterno. Por quê? Vamos ler então no capítulo 14, nos versículos 17 ao 20. E assim está escrito: Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha foice afiada, dizendo: Toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Então temos aqui, meus amados irmãos, que essas uvas que são colhidas não é no final da grande tribulação, já é depois, porque essas uvas são realmente aqueles ímpios, o qual o Eterno, no dia de vingança do nosso Deus, como está profetizado em Isaías capítulo 61, ele pisará, esmagará aqueles que se levantarão contra ele. Por isso está escrito que numa extensão de 1.600 estádios, em outras versões está que é uma extensão de 300 quilômetros de sangue até os freios dos cavalos. São os ímpios que serão esmagados, mortos. Não é no contexto da grande tribulação, dos escolhidos que são perseguidos pela besta, mas no contexto já do dia da ira, do dia da vingança do nosso Deus, como está em Isaías 61. E também no capítulo 63 de Isaías, vemos ali essa mesma descrição de juízo do lagar dessas uvas. Então são juízos do Eterno contra os ímpios. Não é o juízo do Eterno contra os salvos, porque a grande tribulação não é o juízo do Eterno para os salvos, é a perseguição da besta. Então é necessário que tenhamos esse discernimento de saber o que é grande tribulação e o que significa os juízos ou a ira do Deus Todo-Poderoso, do Elohim Todo-Poderoso.
E o que é interessante é que alguns pré-tribulacionistas, não são todos, alguns conhecem as festas hebraicas, mas muitos não conhecem, desconhecem o contexto judaico. Não são todos, mas muitos desconhecem o contexto judaico ou hebraico das festas hebraicas, das 7 festas solenes do Eterno. Eu tenho no canal uma lista de vídeos falando sobre essas festas, no contexto da antiga aliança e da nova aliança, no contexto de sombras do passado para realidades futuras. Então, quem quiser, veja na aba playlist do canal Tempo Está Próximo esses vídeos sobre as 7 festas solenes do Eterno. Então, quando os pré-tribulacionistas usam as figuras das colheitas para dizer que existe arrebatamento e várias ressurreições, eles estão entrando em um equívoco, porque, de fato, as colheitas ocorrem de uma forma espiritual primeiro. No que corresponde à primeira vinda de Cristo, temos ali a festa das primícias com o dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo batizou 120 irmãos que ficaram em Jerusalém. E depois, através desses que foram batizados com o Espírito Santo, com autoridade, através desses, na pregação do apóstolo Pedro, como está em Atos capítulo 2, quase 3.000 almas, ou mais de 3.000 almas, porque não é contado jovens e crianças e mulheres, mas todos ali foram colhidos espiritualmente, se arrependeram e foram batizados. Então temos que eles são como primícias também, numa colheita espiritual, também como está no capítulo 7 de Apocalipse, onde 144.000 são selados pelo Espírito Santo. E depois vemos uma multidão que não dá para contar, de todas as tribos, línguas e nações. Então, temos que cevada e trigo são colheitas no sentido profético, no âmbito profético, colheitas espirituais. Porém, todos fazem parte de um grupo só. E o próprio Salvador se colocou como trigo também, quando disse que se o grão de trigo não cair na terra e morrer, nenhum fruto produz, mas se morrer, ele produz muitos frutos. Então temos que todos fazem parte de um grupo só, porém os ministérios são diferentes. Não são todos profetas, não são todos pastores, não são todos evangelistas. Por isso que há 144.000 primeiro e depois uma multidão que não dá para contar. O número ele pode ser simbólico, porém há distinção. Todos fazem parte de um mesmo grupo, porém há primeiros e depois outros. Como em Atos capítulo 2, que primeiro foram os 120 e depois outros através dos 120 que vieram ao Eterno, que foram chamados. Lembrando que o capítulo 14 de Apocalipse, ele está no contexto também descronológico, não é cronológico. Ali são várias visões, tanto que fala da besta que sofrerá no lago de fogo por toda a eternidade. Isso já é no contexto, já depois da batalha do Armagedon. Então, a batalha do Armagedon não é ali no capítulo 14, é no capítulo 19. Então, é uma prova, uma outra prova que não está de forma cronológica. Este capítulo, capítulo 14. No capítulo 14 são várias visões e detalhes dessas visões em diferentes etapas. Tanto antes do final da grande tribulação, está no período da grande tribulação, e também já depois do arrebatamento. São vários períodos e visões no capítulo 14 de Apocalipse. E quando no versículo 7 do Apocalipse 19 fala que a sua esposa já se ataviou, realmente ela já está chamada às bodas, vestiu vestes brancas. Porém, quando diz que ela se ataviou, é porque ela se preparou, vestiu vestes brancas. E as bodas realmente ocorrerão já no reino milenial, durante o milênio, quando ele reinará por 1000 anos sobre a terra com a sua esposa, com a sua rainha. No contexto judaico, num casamento, eles fazem jejum como referência ao Yom Kippur, porque eles acreditam que os seus pecados são perdoados. Então, nesse parâmetro judaico, temos que, ao tocar a 7ª trombeta, no Apocalipse 11, já vemos ali no versículo 18, como lemos, que chegou o momento dele julgar os mortos e presentear com galardões aos seus servos os profetas. Então temos que, nesse contexto, a esposa
ela vai reinar com o seu marido, que será o Rei dos Reis, correspondendo a reis e sacerdotes. Por isso o título, Rei dos Reis, porque a esposa não é cada membro individualmente, mas a nação santa, o sacerdócio real. Então aí terá reis, onde o marido dessa nação é o Rei dos Reis, como era tipificado nas festas hebraicas das trombetas, expiação e tabernáculos, porque logo depois é festejada a festa de Sukkot, já no reino milenial. E também foi profetizado em Zacarias que todas as nações, ou os sobreviventes das nações, terão que ir uma vez por ano a Jerusalém na festa das trombetas ou dos tabernáculos. Então eu não vou prolongar muito, daria para estender muito mais, mas foi mais para responder realmente essas perguntas, porque eu não vi no YouTube nem ninguém responder todas as 10 perguntas, e para que pós-tribulacionistas, pré-tribulacionistas e mesmo e outros estudantes da Bíblia e das Escrituras tenham essas respostas como estudo e que sirva para a edificação da nossa fé. Que o Eterno siga nos abençoando. Com todo respeito ao pastor Jefferson Neto e a todos os irmãos pré-tribulacionistas. Então está aí todas as perguntas respondidas. Na verdade não são 10 somente, mas 13 perguntas no total. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, irmãos messiânicos, judeus que estão inscritos no canal, irmãos cristãos e pessoas que saíram das denominações. Lembrando que é importante vermos os contextos bíblicos no seu real cumprimento e não conforme várias linhas teológicas ensinam, porque dentre várias linhas teológicas, algumas linhas teológicas terão que seus membros se arrependerem dos ensinos equivocados quando realmente ocorrerem essas coisas. Todos nós devemos ser humildes o suficiente para aceitarmos a correção das Sagradas Escrituras. Então, a paz do nosso amado Salvador, Shalom Aleichem.